Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você tá cansada. Você tá desesperada, tentando procurar uma solução para sua vida. Você já não sabe se você dá uma segunda chance, se você sai desse relacionamento. Você tá completamente cansada de sofrer. E se você tá se sentindo assim, esse vídeo é pra você. Olá pessoal, meu nome é Morgana, eu sou psicóloga e terapeuta integrativa e vocês estão no Depois das Damas. Seu canal de psicologia, autodesenvolvimento, autoconhecimento e autoestima. E essa palavra ela é extremamente importante no tema de hoje, já que hoje a gente começa uma série de vídeos sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. Mas antes da gente entrar no assunto de fato, vou contar uma história pra vocês. Ela é uma história genérica, tá? Ela é uma história que poderia acontecer comigo, com você, com qualquer mulher. Mas prestem atenção em alguns elementos, porque eles serão cruciais pra gente entender um pouco dessa dinâmica e de como a gente pode retomar nosso poder. Era uma vez uma mulher de 18 anos. Cresceu numa família que era amorosa, mas tinha grandes problemas. Era uma família conflituosa, se sentia amada, mas cresceu com algumas questões de autoestima. Ela passou a infância e a adolescência dela querendo se afirmar, querendo se encontrar. E ela até que conseguiu fazer isso. Começou no trabalho, começou a estudar, começou a cuidar mais de si mesma, a ter independência. Até que ela conheceu um rapaz. Ele não era o mais bonito de todos, nem o mais inteligente, mas ele tinha algo diferente. Ele a tratava de um jeito tão especial. Ela se sentia única. E pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente amada. Logo eles começaram a namorar, e de encontro em encontro, ela foi se tornando cada vez mais apaixonada por ele. Ele tinha algumas questões. Ele era um pouquinho estourado, às vezes bebia um pouquinho demais, né? Ele era muito galanteador, mas ela tinha sido escolhida. Dentre todas as mulheres, né? Ela tinha sido escolhida. E ele era um pouquinho ciumento. Ele tinha um pouquinho de ciúmes dos amigos dela. Então ela simplesmente se afastou. Por que uma mulher teria amizade com um homem, na verdade? Mas também ele não gostava muito das suas amigas. Ele achava que essa vida de balada, essa vida de sair pro rolê já não combinava mais com uma mulher, né? Uma noiva. E ela concordou, afinal, né? Eles estavam tendo um relacionamento sério. Eles queriam um compromisso sério. Então ela teria que abrir mão de algumas coisas de solteiro. Ele era uma pessoa extremamente perfeccionista. E ele acabava dizendo tudo como tinha que ser feito. Era uma forma dele cuidar dela. Então ele sugeria as melhores coisas, né? Como cuidar do carro, o que fazer com o dinheiro, pra onde que eles tinham que ir, né? Até o que ela tinha que estudar. E ela via catando informação em informação. Além disso, ele tinha um passado muito difícil. Ele tinha sofrido muito. Então, às vezes ele demandava coisas, né, imprescindíveis pra ela. Ele tinha crises e ela precisava cancelar com uma amiga pra ficar com ele. Não se sentia bem, então ela preferia ficar com ele do que ir pra um compromisso com a família. Às vezes ele simplesmente precisava de ajuda com uma série de coisas, então ela cancelava compromissos dela. Porque quando ela percebeu, a vida dela girava em torno dele. Ela se casou com esse homem. E aí vieram os filhos. E aí a vida dela se tornou a família. Tudo de ruim até o momento. Até que começaram as primeiras traições. Depois que ela engravidou, ele começou a agir diferente. Ele já não vinha mais pra casa. Ele falava com mulheres estranhas no telefone. E ela foi se sentindo cada vez mais deixada de lado. Ela tinha ciúmes. Ele falava que era coisa da cabeça dela, que ela estava exagerando demais. Quando ela questionava onde ele estava, ele simplesmente rebatia que ela era uma chata, que ele só estava com os amigos ou fazendo hora extra no trabalho. Até que ela percebeu que ele viajava demais e que ela estava sempre sozinha. Ela se sentia abandonada. Ela começou a ficar extremamente ciumenta. Começou a vasculhar no celular dele e encontrou algumas conversas com mulheres. E quando ela foi questionar, ele xingou ela e ele humilhou. E ele jogou a bebida nela pela primeira vez. Ela ficou muito chateada, pegou as crianças e foi dormir na casa da mãe. Ele implorou por perdão. E ela
percebeu que foi uma briga idiota que não valeria o casamento dela. E ela voltou pra casa. Depois de um tempo as coisas melhoraram. Mas ele voltou a agir dessa forma. As traições voltaram. E ele, além disso, voltou a chegar alcoolizado em casa. Quando ela questionava, ele ficava agressivo. E ele já não mais só xingava. Ele começou a agredi-la fisicamente. E assim foi. Ela decidiu terminar o relacionamento, foi pra casa da mãe. Ele implorou pra voltar, as crianças choraram. Os pais falaram que era uma briga à toa, que já ia passar. E ela decidiu voltar. E já faz um tempo que eles estão nesse processo. Ela já não sabe mais o que fazer. Os filhos cresceram, já não gostam mais do pai. O pai quase não fica em casa. Ele não deixa faltar nada. Mas quando ele chega bêbado, a vida dela virou um inferno. Mas ela já não sabe mais o que fazer. Essa história não é de uma paciente, mas eu ouvi de várias mulheres que eu atendi ao longo desses anos. Mulheres que iniciaram um relacionamento e que ao longo dos anos aquele príncipe encantado se transformou. E elas já não se viam mais naquele relacionamento, mas já não tinham mais forças para sair. A primeira coisa que eu queria dizer, Chuchu, é que sim, eu sei que você ama ele. E não, você não tem culpa de sentir esse sentimento. A gente não tem culpa por se apaixonar. A gente não escolhe por quem que a gente vai se apaixonar. As coisas simplesmente acontecem. Não existe um rótulo de agressor. A gente conhece uma pessoa, se apaixona. A gente só vai conhecer de fato a pessoa quando a gente está se relacionando. E muitas vezes acontece que a gente até percebeu alguns sinais, mas achou que aquilo ia mudar, que era uma coisa passageira. E a verdade, Chuchu, é que se uma pessoa começa a te desrespeitar, se uma pessoa não te enxerga como ser humano, se uma pessoa não consegue te tratar com dignidade, muito dificilmente ela vai mudar em um tempo tão curto. Eu sei que o que você mais queria é que esse homem olhasse pra você de uma outra forma, que ele valorizasse o que você faz por ele, que ele valorizasse o seu amor e que ele voltasse a ser o homem de que ele era antes. Eu sei que você queria que esse homem fosse o mesmo que você conheceu. Eu sei que você fala, ele é incrível, o que muda é a bebida. Mas, Chuchu, não existem dois homens. Não existe isso da bebida mudar a pessoa. Obviamente que quando você está sob efeito de substância, você tem uma alteração nos comportamentos. Mas se o seu parceiro é dependente químico, é muito difícil que ele mude o comportamento dele sem um tratamento adequado. E a verdade é que não dá pra gente obrigar uma pessoa a se cuidar. E se ele não quiser mudar, ele não vai. Enquanto ele não quiser trabalhar nas próprias questões, ele não vai. E sim, Chuchu, eu sei o quanto que é difícil, o quanto que você se dedicou, o quanto que você lutou por esse relacionamento, o quanto que você lutou por esse casamento. Eu sei que você tem filhos pequenos e que você provavelmente não teve os pais, não teve uma família harmoniosa e você queria poder oferecer um tipo diferente de experiência para os seus filhos. Mas a verdade, Chuchu, é que isso está além de você. Um relacionamento, ele é feito por duas pessoas. E não adianta só você investir nesse relacionamento. Não adianta que só você se doe por essa causa. Ele também precisa fazer a parte dele. Ele também precisa investir nessa relação, porque senão ela é insustentável. Os seus filhos, Chuchu, eles não vão te culpar por você sair. Muito pelo contrário. Nenhum filho vai se sentir mal por ver a mãe indo buscar algo melhor. E mais do que isso, mesmo que um filho fique chateado pela separação, mesmo que ele sofra com o afastamento do pai, primeiro que você tem que entender uma coisa. A função dele enquanto marido é uma, a função dele enquanto pai é outra.
Você não tem que sustentar um relacionamento que te faz sofrer por causa dos seus filhos. Eu sei que esse é um assunto muito difícil e muito delicado. Provavelmente você já deve ter pensado nisso muitas vezes, né? Provavelmente você não tem nem com quem conversar, porque a maioria das pessoas só diz pra você: se separa, ele é um monstro. Ou as que dizem: não, mas isso vai passar, e você fica completamente confusa. Mas a verdade, Chuchu, primeiro, que todo esse trabalho não tem que ser sobre o outro, tem que ser sobre você. A primeira coisa de tudo é que a gente tem que reconhecer que esse relacionamento já não tá te fazendo bem. Que esse relacionamento já não tá bacana, ele já não tá mais sendo sustentável pra você. Mas isso não significa que você tenha que sair dele agora. O que você tem que fazer agora é começar a voltar e investir em você. Por quê? Lembra da história que eu contei? Era uma mulher que tinha suas questões, mas ela se esforçava para olhar para si. E tudo começou a desandar quando ela deixa de olhar para si, quando ela deixa de viver a própria vida para viver em função desse homem, para viver em função desse amor. Muitas vezes, o que acontece? Nós, mulheres, nós temos todo um processo de socialização que estimula a gente, desde pequenininha, a procurar a nossa cara metade para formar uma família. E aí sim, nós seremos mulheres completas. A socialização feminina, ela impulsiona que a mulher sustente um lar, que ela entregue toda a sua juventude, toda a sua força em prol da família, em prol do amor. E muitas vezes a gente aprende desde pequenininha que o amor salva tudo, que basta a gente se dedicar, se entregar e lutar pelo amor que as coisas acontecem. O amor, ele é capaz de curar uma pessoa? Como eu falei anteriormente, o amor, ele tem um efeito extremamente terapêutico para uma pessoa. Então sim, ele é capaz de auxiliar no processo de tratamento, ele é sim capaz de fornecer, por exemplo, uma rede de apoio, uma rede de sustentação, mas não adianta nada eu oferecer todo o meu amor para uma pessoa e essa pessoa fazer um mau uso de todo esse sentimento, de todo esse esforço. O que eu quero dizer? Não adianta nada você se desdobrar em 1000 para conseguir auxiliar essa pessoa e ela simplesmente não querer ser ajudada. E digo mais, Chuchu, que é uma coisa que a gente precisa entender também. Quando a gente tá falando de relacionamento abusivo, essa pessoa, ela tá fazendo um mau uso nesse relacionamento. Ou seja, ela tá explorando a outra pessoa. Ou seja, ela tá literalmente se aproveitando dessa situação. A pessoa, conforme você vai dando e doando e se desdobrando, ela se acostuma a estar nesse lugar. Ela se acostuma a ser servida. Ela se acostuma a ter poder sobre você. E aí, já que ela tem poder sobre você, pra que ela vai mudar? Se ela não fazendo absolutamente nada por você, você já entrega o mundo pra ela, pra que ela vai se esforçar? Muito pelo contrário, ela vai fazer com que cada vez mais você dependa dela, que você tenha a sensação de que você dependa dela, que você tenha a sensação de que você não vai achar o bem melhor e que você tenha a sensação que você não é bom o bastante, porque aí você permanece sobre o jugo dessa pessoa. Sim, porque Chuchu, quando entra o poder, sai o amor. O amor, ele não existe quando tem exploração. O amor, ele não existe quando tem abuso, quando tem violência. Esses sentimentos são incompatíveis. A partir do momento que eu agrido uma outra pessoa, eu não tenho um ato de amor. Se eu me permito agredir uma outra pessoa, eu já não amo. Entende o que eu quero dizer? É claro que existem momentos que a gente acaba errando, mas violência é diferente de agressividade. A violência, ela é uma ação de agressão direcionada para uma vítima com o objetivo de dominar, de conquistar, de controlar, de manipular aquela pessoa, ou seja, de tirar vantagem daquela pessoa. Ela é uma ação consciente para se aproveitar daquela pessoa, daquele grupo ou de uma situação. Ela tem um objetivo. Então é diferente quando a gente está numa briga e eventualmente a gente acaba perdendo a cabeça e xingando um ao outro. Quando a gente tem um ato de violência, primeiro que ela costuma ser constante, né? Eu vou falar sobre isso mais profundamente no próximo vídeo, né? Mas só entrando aqui, ela é constante, né?
deliberada, então ela é intencional. E ela tem um objetivo de manter você ali. Isso significa que essa pessoa não goste de você? Pode ser até que ela goste de você, mas a qualidade desse sentimento é tão pobre, é tão baixa, é um amor tão rudimentar, tão primitivo, que ele causa dano em você. Então qual o sentido da gente sustentar esse amor? Muitas vezes você não tá nesse relacionamento pelo que ele é agora, mas pelo que ele já foi. Esse que é o grande problema. A gente divide essa pessoa. A gente não quer olhar pra ela como ela é. Lembra que eu falei sobre a questão da bebida? Não, ele não é um homem maravilhoso quando ele não bebe. Ele é um dependente químico. Então, se ele é um dependente químico e ele bebe com frequência, isso também faz parte de quem ele é. E ignorar essa parte faz com que a gente não reconheça as ações que ele faz. A gente acha que ele está possuído pela bebida. Não, não está. Ele é uma pessoa que está doente e precisa de tratamento. Mas enquanto ele não se cuida, ele acaba causando dano para todo mundo que está em volta. E não é uma outra pessoa. Ele é um ótimo marido, mas ele me bate de vez em quando. Né? Chuchu, não tem como ser duas pessoas. Se ele te machuca, ele não tem como ser um bom marido. Porque ele não tá cumprindo a questão principal, que é o respeito. Mas ele só me bate quando eu provoco. Mas ele só me machuca porque ele só me xinga porque eu não faço as coisas direito. Chuchu, um cara bacana, ele não vai xingar você. Isso vale tanto pros dois sexos, tá, gente? Pra todos os tipos de relacionamento. Uma pessoa que te ama, ela não vai te humilhar. Uma pessoa que gosta de você, ela não vai te machucar. Se ele estiver irritado com você, se ele não concordar com alguma coisa, ele vai te falar por A mais B porque ele não gostou. Ele vai sentar e vai conversar com você, ele não vai levantar a mão pra você. Ele não vai te manipular. Uma pessoa, quando gosta da outra, ela não vai machucar. A gente precisa reconhecer que esse relacionamento tá fazendo muito mal pra gente. Porque esse é o primeiro passo. Porque reconhecer que sim, eu estou apaixonada, eu amo uma pessoa que me faz mal, é importante. É importante porque eu não vou negar o amor que eu sinto, eu não vou negar o sentimento que eu tenho pela pessoa, mas eu entendo que aquela relação não me faz bem. Porque eu posso continuar amando a pessoa, mas perceber que aquilo que está com ela me prejudica. E aí eu posso, sim, continuar sentindo aquilo, respeitar o que eu sinto, mas viver a minha vida. Morgana, mas será que ele não vai mudar? Olha, Chuchu, sendo bem sincero, já vi casos de mudança sim, mas como eu falei, pessoas que estavam sim querendo mudar, só que não é uma mudança rápida. Essas pessoas, por exemplo, que mudaram, levaram anos, sabe o que é anos? Às vezes décadas pra mudar. Foram aí fazendo terapia, foram amadurecendo, foram se transformando enquanto pessoas. Mas aí que tá, você aguenta mais 10 anos? Você se compromete a aguentar mais 10, mais 20 anos passando pelo que você passa hoje? E tem a outra hipótese. E se ele não melhorar? Que é o que acontece na maioria das vezes. Que ele fica cada vez mais agressivo, que ele fica cada vez mais violento. Você topa esperar? Isso é uma escolha. Que você vai ter que pensar. Porque pode ser que dê certo, pode ser que não. Experiência, as pessoas que realmente mudaram eram pessoas que já tinham uma certa consciência, que estavam ali querendo, fazendo esforços, que estavam num processo de busca, que realmente tinham uma crítica sobre o que estavam fazendo, que realmente tinham um arrependimento. E justamente por ter esse arrependimento, por ter essa crítica, às vezes elas mesmas se afastavam, porque sabiam que estavam fazendo mal para aquela pessoa. Então, para você ver, né, a diferença desse tipo de relacionamento, né, as pessoas que viram que estavam fazendo mal iam se internar, ou até algumas iam para a igreja, não sei, elas faziam um movimento. E a questão, se o parceiro tá fazendo um movimento para sair da situação, ele tá realmente engajado em mudar, ou ele só tá dizendo? Porque, Chuchu, isso pode ser simulação. Ele pode só tá dizendo aquilo que você quer ouvir. Porque ele, como eu falei, ele tem um ganho com isso. Vamos lá, quem não gostaria de ter uma pessoa que lava, que passa, que cuida dele, que cuida dos filhos dele, que cuida das contas dele, que faz sexo com ele, que se esforça pra transar bem com ele? Quem não ia querer ter uma casa limpa, confortável, com tudo feito? Que tem uma pessoa que resolve os problemas dele. Ele não vai querer que você vá embora, Chuchu. Ele não vai querer perder
Porque você é interessante pra ele, você faz coisas pra ele, né? Porque você é uma pessoa que é valiosa pra ele, não porque ele te ama, mas porque você faz coisas pra ele. Porque você desenrola a vida dele. Porque você é útil pra ele. A partir do momento que você deixar de ser útil, ele não vai querer mais estar com você. Que é o que acontece muito, né? De homens trocando mulheres. Depois de tudo que passa, troca a mulher por uma mais nova. Eu sei que o que eu tô falando tá doendo, tá? Mas, Chu, tô falando isso pra você entender que ele não fica com você porque ele te ama de verdade. Porque ele tem interesse naquilo que você proporciona pra ele. Ele diz que você é inútil, que você não faz nada, isso não é verdade. Na verdade, você desenrola toda a vida dele, você faz um monte de coisas pra ele, você deixa a vida dele extremamente confortável. Por que você acha que o nome é abusivo, de relacionamento abusivo? Porque ele explora você, ele suga você, como eu falei. Então tem um interesse, tem um ganho. Não é sobre o amor. Você tá lutando pelo amor? Ou você tá lutando pela ideia que você fez desse amor? Pela ideia do casamento? Pela ideia de estar num relacionamento? Porque muitas vezes a gente não tá lutando pelaquela pessoa, mas a gente não quer, por exemplo, se separar porque não quer traumatizar os filhos. A gente não quer se separar porque a gente cresceu com a ideia de que casamento é um só e é pra sempre. A gente não quer se separar porque a gente não quer que as pessoas achem que a gente quis. A gente não quer se separar porque a gente tem medo de viver sozinha. A gente não quer se separar porque a gente tem medo de criar os filhos sozinha. A gente tem medo de traumatizar. A gente tem medo de não encontrar um outro amor. Só que tudo isso, Chuchu, é crença. Vamos falar a verdade? Você provavelmente já cria seus filhos sozinho. Você cuida, leva pra escola, você se responsabiliza por tudo sozinho. Provavelmente ele vem, faz algumas coisinhas, mas você já faz tudo sozinho. Ah, Mariana, mas eu nunca trabalhei. Aí é uma outra questão, né? Aí é uma outra questão. E aí, a gente entra nisso depois. Mas a maioria das mulheres que eu atendo dão conta de tudo sozinha. Inclusive trabalham, inclusive tem a própria renda. Inclusive, são as que mais bancam a casa. Faça as contas. Isso foi uma coisa que eu fiz com as minhas pacientes. Põe no papel quanto que você gasta na casa, quanto que ele gasta. E você vai ver que às vezes você gasta bem mais do que ele com as contas da casa. E aí, fazendo essas contas, perceba se você, com seus filhos, você não conseguiria dar conta sozinho. Às vezes, Chuchu, ele paga uma coisa super pouca e você tá ali sustentando a ideia. Porque na verdade não é sobre o dinheiro. É sobre esse medo de estar sozinha. É sobre essa ilusão de família que a gente construiu e que é alimentado pelo processo de socialização. Como eu falei em outros vídeos, a gente tem um processo de socialização que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, que diz que a mulher, que a missão de vida é lutar pela família e que uma mulher só é completa quando ela se debruça pela família. Mas aí que tá. Se uma mulher é socializada para servir, a gente tem uma parcela da população que é, ensinada a ser servida, que é ensinada de que o mundo é deles. Às vezes isso não é somente sobre socialização, até porque também tem homens que estão em relacionamentos abusivos, inclusive com mulheres. Às vezes é sobre uma questão de autoestima. Às vezes eu cresci com tão pouco amor, com uma infância tão empobrecida afetivamente, que eu aprendo que eu só sirvo para ser amado quando eu tô servindo. Inclusive eu falei isso no vídeo sobre a mulher boazinha, que eu vou deixar em algum lugar, porque eu não sei como funciona esse trem. Então a gente acredita que a gente só é amado quando a gente tá servindo. Que a gente só tem valor quando a gente tá no relacionamento. E às vezes a gente tem tanto medo de estar sozinho, porque não se sente bom o suficiente, que a gente se sujeita a estar em relacionamentos. E aí que entra o processo de retomar o nosso poder. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que a gente está num relacionamento abusivo, entender que esse relacionamento não faz bem pra gente. Segundo ponto é a gente acolher as nossas emoções. Sim, existe amor, existe raiva, existe tudo isso, e tá tudo bem. Só que terceiro é a gente tomar uma decisão, que é voltar a investir na nossa vida. Porque lembra como, quando eu contei essa história, não foi à toa. Você percebe que era uma pessoa autônoma e ela foi abrindo mão de si mesma? Então, quando a gente abre mão de si mesma, a gente fica completamente vulnerável. Então a ideia agora é a gente retomar o poder. A gente retomar o nosso poder pessoal. E como que a gente faz isso? A gente precisa de algumas coisas. Primeiro, fazer um diagnóstico de como está a nossa vida. Como está a nossa vida profissional, como está a nossa vida emocional,
como que tá a nossa vida física e começar a nutrir. Então vamos supor, putz, eu sou dependente financeiramente do meu parceiro. Então a primeira coisa que você vai procurar, e eu vou entrar nisso, isso vai ser um outro vídeo depois, você vai procurar o serviço da assistência social, para que você tenha uma renda nesse momento, e também você vai trabalhar, né, programa de reinserção no mercado de trabalho, porque aí a gente começa a ter independência financeira. Se você tem uma questão emocional, como eu falei, essa questão da dependência, essa baixa autoestima, essa questão de não se sentir bom o suficiente, de não se sentir pertencente, de ter medo porque, né, queria ofertar um relacionamento diferente, queria poder, sabe, ser uma pessoa diferente, né, do que foi com o relacionamento com seus pais, você começa a investigar isso com mais calma. Você começa a olhar isso com mais calma no processo terapêutico, para que você consiga começar a se perdoar e começar a trabalhar em você para preencher essas necessidades sempre que seja no relacionamento com uma outra pessoa. Vamos supor, se a questão é de segurança, aí entra a parte de entrar com uma medida protetiva, né, porque às vezes ele é muito mais agressivo. Então a gente precisa fazer um primeiro diagnóstico para depois a gente começar a entrar com serviços que vão te auxiliar nesse processo. E quarto, fortalecer sua rede de apoio. Porque lembra que eu falei que no começo, o agressor começa a afastar a vítima da família, dos amigos, dos colegas. Então, ter essa rede de apoio próxima é importante, até para que você consiga se reerguer. Então, voltar a acessar essa rede é importante. Principalmente aquelas pessoas que querem te dar apoio para que você construa uma nova vida. Como eu falei, esse processo não é fácil. Por isso que eu acredito que o processo de terapia é o mais importante, porque é o que vai te dar força para você conseguir sustentar esse processo, para sair desse caos e poder se permitir ter uma outra vida. Mas isso também não descarta a atuação dos outros serviços, porque como eu falei, às vezes você pode ter uma questão financeira, uma questão social, uma questão de segurança física mesmo. Então é importante que você acesse essa rede para pensar. Existe um serviço que ele é essencial e que ele é bem interessante para as mulheres que estão em situação de violência, que é o Centro de Referência da Mulher. Lá é onde vai ser feito todo esse atendimento psicológico, que a gente chama que é psicossocial, né? Vai ser atendimento feito com uma assistente social, com um psicólogo, e que vai te ajudar a pensar os caminhos. Caso na sua cidade não tenha esse serviço, existe o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS. Esse serviço, ele também oferece assistência social e psicológica para pessoas que estão com os direitos violados, então pessoas em situação de violência. O CREAS ele atende uma série de outros indivíduos, atende criança, atende idoso, atende pessoa em situação de rua, né? Então, em municípios menores esses serviços eles estão alocados em outros equipamentos, mas em cidades pequenas normalmente o atendimento é feito lá, né? Então, se não tiver o centro de referência a mulher na sua cidade, você pode procurar um CREAS, porque o CREAS provavelmente vai abarcar as suas necessidades, porque você esteja sob ameaça, esteja acontecendo alguma coisa com você, você pode acionar a Delegacia da Mulher. Nos municípios que têm esse serviço, existe o serviço de guardiã, que é uma equipe especializada da polícia que vai até a sua casa e que vai te auxiliar, né, se você estiver em risco. Então, Morgana, mas não tem uma Delegacia da Mulher na minha região. Você pode também fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Existem alguns serviços também, como abrigos especializados para mulheres em situação de violência, existem alguns serviços de aluguel social e também vagas de trabalho, mas é importante que você acesse esses serviços de porta de entrada, porque são esses serviços que vão encaminhar para os abrigos, para esses serviços, para os fóruns, para esse auxílio jurídico e também para esses outros programas, por exemplo, de aluguel social, esses programas de relocação para o mercado de trabalho, certo? Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô por aqui, tá bom? Me escrevam e é isso.